Pessoal, vamos para o último vídeo aqui, chamado Apóstolo e Profeta. Por que os dois juntos? Porque o resumo é muito fácil dos dois. Ia ficar o vídeo de 2 minutos, 1 minuto ou menos. Primeiro, o apóstolo acabou. Acabou mesmo. Existiu 13 chamados. Há um questionamento de um 14. Pode ver que nenhum dos apóstolos hoje diz que foi chamado, foi ordenado. Existe chamado e ordenado. Eu não sei se eu já fiz um vídeo e já coloquei aqui no YouTube sobre chamado e ordenado. Tô na dúvida aqui. Chamado foram 13 na época de Jesus. Paulo foi o último dele. Por isso que Paulo fala que é o último. Ah, mas Tiago veio depois de você? Ou veio antes, não sei. Ou outros apóstolos vieram depois de você. Mas era quem? Pessoas que foram ordenadas. Exemplos, católico usa muito o exemplo de Lino, Clemente e qual que é o outro? Parece que foram 3 e são citados na Bíblia. Sim, eles poderiam suceder o apostolado. Para que eles foram o Papa. Papa não, foram o apóstolo, no lugar dos apóstolos. Agora, líder da igreja ninguém garante. Eu não sei se eles entraram na liderança. Aí tem que dar uma olhada na história, tem que ver aquela coisa toda. Aí sim, aí eu vou conversar. E aqui eu não tô indicando o livro não, hein, galera. Até mesmo porque eu não concordo com o apostolado hoje, a não ser que Jesus apareça para você e te chame pro apostolado, que eu acho muito difícil. Por quê? Qual era a função dos apóstolos? Levantar a doutrina. Por isso organizou a igreja do jeito que organizou com os ministérios. Para que continuasse o evangelismo na rua, coisa cobrindo praticamente a função inicial dos apóstolos, a organização da doutrina através dos mestres e manter a doutrina através dos pastores, bispos, que foram colocados para não deixar a doutrina ser mudada. E eles fizessem esse governo. Então a igreja já estava instituída. Há um questionamento a respeito dos profetas, e eu vou fazer um breve resumo. Eu não sou um cara muito dedicado para falar sobre isso, vou ser sincero. Isso aí eu não vou aprofundar quase nada. Houve sim profetas no Novo Testamento, não era como os do Velho Testamento. Estavam abaixo e sujeitos aos apóstolos. Agabo é um exemplo muito grande. Lembra dos diáconos? Tem o que morreu apedrejado, Estevão, e tem Filipe. Filipe, as 4 filhas dele é chamada de profetisa, mas na frente Paulo vai ficar na casa dele. Então assim, você vê que fala o evangelista um dos 7, é dos 7 diáconos que foram levantados. Então ele, ele foi cumprir o ministério de evangelista. Então assim, as filhas dele eram profeta. Então havia assim, profetas, apóstolos. Os apóstolos falam, né, a doutrina levantada por apóstolo e profeta. Poderia estar se referindo, sim, a muitos daqueles ali que estavam juntos. Silas mesmo era profeta. Silas e Judas, quando foi ajudar Paulo e Barnabé, mandado lá para a igreja de Antioquia, fala, né, 2 profetas. Aí acontece, Barnabé briga, Paulo pega, e hoje se diz, isso aí não são palavras minhas, não estou afirmando e nem negando, que o profeta ele dá a palavra de conselho. Tem igrejas que duvida que ainda exista o tal profeta, que Deus age através de uma revelação, seja usando pastor, como, sei lá, como usou João Batista para João Batista não, João lá para mostrar o Apocalipse. Então, é uma coisa que eu não quero entrar muito a fundo. Os apóstolos não precisam, o assunto acabou. Se Deus não te chamou, você não pode ser ordenado. A ordenação foi somente para aquela primeira geração, para manter a doutrina até que o bispado fosse bem espalhado, as igrejas estivessem organizadas. Então houve sucessão para manter, sim, aquela liderança ali, para que não mudasse o evangelho. Não demorou muito, mudaram. A gente viu a merda que foi ali quando você lê a patrística, você vê a merda que aconteceu na igreja. A história da igreja ali. Quando você lê, você vê a merda que foi acontecendo logo no início. Surge um e fala que recebeu dos apóstolos a tradição disso, outro recebeu daquilo, e você vai vendo que contraria tudo que está escrito ali. E Paulo fala o quê? Olha, eu e Apolo, a gente escreveu aqui para vocês a respeito desses tais super apóstolos, se eu não me engano. O assunto acho que era os super apóstolos. Depois eu vou dar uma olhada. 1 Coríntios 4:6, depois vocês olham lá. E ele fala que a gente orienta vocês a não ir além do que está escrito. E como a doutrina estava sendo entregue por carta, ele falava, se alguém vier com outro evangelho que vai além, está indo além deste,
mesmo que seja um anjo do céu, mesmo que seja nós, quer dizer, nem os apóstolos poderiam mudar uma doutrina. Eu sei que muitos católicos agora devem estar pensando, peraí, mas o Papa tem essa autoridade? Não, o apóstolo Paulo disse, nem nós. Quer dizer, nem eles podiam mudar o que já estava estabelecido. Ah, mas há uma tradição, há uma coisa, há uma história. Ele mesmo fala com Timóteo, cuidado com essas histórias, cuidado com essas coisas, permanece naquilo que tu aprendeste e que tem sido inteirado, que era o que ele estava aprendendo a mais. Então, já entendemos ali, foi levantado, já foi edificado, os lançamentos foram lançados, a doutrina já foi colocada, apóstolo já era, acabou. Não acredito que vai surgir hoje. Nem teria o porquê, na verdade, porque é a função de missionário que eles falam. E não, o apóstolo é um missionário, é o evangelista. O evangelista faz essa função. Não, a cobertura espiritual. Cobertura espiritual, talvez entraria o profeta. Talvez ele entraria nessa parte. Se existe ou não, depois vira um outro debate. Dá para fazer alguma coisa desse tipo. Aí, o que acontece? Então, é meio complicado. E sobre os profetas, não tenho muito a falar, vou ser sincero para vocês. Se é a palavra mesmo de consolo, acredito sim nas revelações, nos sonhos proféticos, em pessoas que estão ali no círculo de oração. Eu acredito que essa galera ela é atraída para esse local. Estão no círculo de oração, grupos de visita, muitas vezes junto dos evangelistas ou não, às vezes que visita mais os irmãos, trabalha ali na interpretação de sonhos, alguma coisa assim. Agora, lembre-se, existe mais de um ministério. Você pode ter 2 ministérios, 3 ministérios. Paulo tinha 3, Tiago falou que tinha 2. Pedro se apresenta com 2. João ali a gente vê que muitos chamam ele de João Evangelista, né? Por ser um evangelho mais simples. E ele depois ele leva esse nome, mas era apóstolo. Então assim, a gente sabe que pode ter mais de 2 ou 3 ministérios. Se você tiver isso, glória a Deus, que você aplique os 2 ou 3 ou na função que for necessário. Porque aí agora é diferente, às vezes você tem um chamado pastoral e evangelístico, aí você consegue sentar com o evangelista e conversar de igual para igual, numa visão que ele vai entender e vai te respeitar, porque você também é evangelista. Não que você subiu a escala que a igreja faz, fui obreiro, fui diácono, fui não sei o que, fui presbítero, evangelista, agora eu sou pastor, já fui evangelista, vou te dizer isso. Não por função, mas por chamado. Quem tem chamado evangelista é diferente de quem passou pela função. Por mais que você fez ali papel, eu já fiz papel pastoral e não tem chamado pastoral. Já dirigi 2 igrejas. E uma igreja que a Assembleia jogou uma galera pra fora. Juntei eles na casa e fui crescendo. Quando chegou uma pastora, eu falei, meu trabalho aqui acabou, tchau pra vocês, muito obrigado. E fui ficar no outro que eu tava, que o outro tava praticamente pastoreando jovens, só que dentro de uma igreja que já tinha um evangelista. Então, como ela estava muito ausente, quem estava cuidando, quem estava orientando, quem estava fazendo muito das partes lá de aconselhamento era eu. Mas é minha chamada, é minha função? Não. Então, lembre-se disso. Se você tiver 2 ministérios, amém, melhor ainda. Você vai conseguir conversar de igual para igual com muitas dessas pessoas. Beleza? Graça e paz seja com todos vocês. Amém.